Sirius Black, herdeiro de uma das famílias mais poderosas da Inglaterra, melhor amigo de Tiago Potter e o padrinho do menino que sobreviveu. Acusado injustamente de traição, acusado de assassinato. Mas e se eu te dissesse que alguém poderia ter salvado ele? Hoje nós vamos mergulhar na teoria mais sombria de toda a saga Harry Potter. Por que Dumbledore não ajudou Sirius Black a ser inocentado de Azkaban? Vamos tentar descobrir tudo isso agora. E aí, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e antes rapidinho, teu like, a tua inscrição pra gente conseguir manter os trabalhos aqui. Sem essa tua ajuda a gente não consegue ir a lugar nenhum, é muito importante que você colabore com a gente. Teu like, se você ainda não é inscrito, seja bem-vindo. E se você vê o botãozinho de hypar aí, ele é sempre muito importante aqui pra gente continuar com os trampos aqui, beleza? Agradeço do fundo de coração toda a ajuda que vocês dão aí. Valeu! Depois da queda de Lord Voldemort em 1981, o mundo bruxo acreditava ter vencido o mal. Mas um novo vilão surgiu nas manchetes do Profeta Diário. Sirius Black, assassino em massa. Sirius, outrora um dos marotos mais brilhantes de Hogwarts e um dos membros mais leais da Ordem da Fênix, foi acusado de trair os Potter e de assassinar 12 trouxas inocentes. Mas nós sabemos a verdade. O verdadeiro culpado era Pettigrew, que forjou sua própria morte, cortando o próprio dedo e fugindo em sua forma de rato. Mesmo assim, Sirius passou 12 anos em Azkaban, sem julgamento, sem defesa e sem que Dumbledore, o homem mais influente do mundo mágico, movesse um único dedo para salvar ele. Mas e se isso não foi um erro? E se Dumbledore quis que fosse assim? Dumbledore era o líder da Ordem da Fênix. Ele conhecia Sirius, sabia da sua lealdade e do seu caráter. Ele também era chefe supremo do Wizengamot, então ele tinha acesso aos prisioneiros de Azkaban. E acima de tudo, dominava a legilimência, a arte de ler a mente de outro bruxo. Nos livros vemos Dumbledore usar essa habilidade várias vezes. Por exemplo, ele o usa com um monstro para arrancar a verdade sobre o que realmente aconteceu no Largo Grimmauld. E monstro contou tudo isso ao senhor e deu gargalhadas? Perguntou ele rouco. Ele não queria me contar, mas sou suficientemente bom em legilimência para saber quando estão mentindo para mim e persuadiu a me contar a história toda antes de sair para o departamento de mistérios. Ele também já havia usado legilimência em Morfino Gaunt, o tio de Voldemort, para descobrir as origens sombrias de Voldemort. Então pensa comigo, a palavra de Dumbledore foi suficiente para inocentar Severo Snape. Então, se tivesse descoberto a verdade sobre Sirius, certamente poderia ter feito algo. Um bruxo capaz de penetrar na mente de um assassino para descobrir segredos? Então, por que não simplesmente ir a Azkaban e descobrir a verdade? Ele não poderia ter lido a mente de Sirius Black em Azkaban para saber se ele era realmente inocente? Poder ele tinha, influência também. Mas Dumbledore nunca tentou. Por quê? E é aqui que começa a parte sombria da teoria. O motivo pode ser simples, mas cruel. Dumbledore sabia que Sirius era inocente e ainda assim deixou que ele ficasse preso. Porque isso servia a um propósito maior, um propósito chamado Harry Potter. Se Sirius tivesse sido libertado logo após a queda de Voldemort, ele teria assumido a guarda de Harry. O garoto teria crescido com um padrinho amoroso e um lar de afeto, longe dos Dursleys. Mas isso iria contra os planos de Dumbledore. Ele próprio explica anos depois que Harry precisava viver com os Dursleys para que a magia de sacrifício da linha o protegesse. Enquanto você ainda puder chamar de sua a casa em que vive, o sangue de sua mãe, ali você não pode ser tocado nem ferido por Voldemort. Lilian derramou seu sangue, mas ele continua vivo em você e em sua tia. O sangue dela se tornou seu refúgio. Você precisa voltar lá apenas uma vez por ano, mas enquanto puder chamar aquela casa de sua, enquanto estiver lá, ele não poderá atingi-lo. Sua tia sabe disso. Dumbledore sabia disso. E se Sirius tivesse assumido o menino, Harry jamais teria tido essa proteção. Em outras palavras,
deixar Sirius em Azkaban era garantir que Harry ficasse sobre o feitiço de sangue. Temos que lembrar que Dumbledore era um estrategista, um jogador que via o tabuleiro inteiro e que estava disposto a sacrificar peças para vencer a partida. Ele mesmo admitiu mais tarde: "Eu criei como um cordeiro pro abate." Dumbledore sempre acreditou no bem maior. E para alcançar esse bem maior, ele não hesitava em tomar decisões moralmente duvidosas. Então pense no cenário: Sirius livre criaria Harry com amor, lealdade, coragem, mas também com uma certa rebeldia. Harry cresceria forte demais, confiante demais, talvez incapaz de aceitar o próprio destino de mártir. Já vivendo com os Dursley, Harry cresceu humilhado, rejeitado e sem compreender quem era de verdade. Um garoto sem ego, mas com empatia. O tipo de pessoa que sacrificaria a própria vida pelos outros. Era isso que Dumbledore precisava. Um herói moldado pela dor. Mesmo sem acreditar totalmente na culpa de Sirius, Dumbledore não interveio. Ele não o defendeu, não exigiu um julgamento, não visitou Azkaban para ouvir a sua versão. Muito pelo contrário, Dumbledore testemunhou contra Sirius Black para o Ministério da Magia. O mesmo homem que defendeu Severus Snape, um ex-comensal da morte, deixou Sirius Black, um aliado fiel, esquecer quem era atrás das grades. Dumbledore sabia do que estava abrindo mão, mas na mente dele, esse era o preço a pagar. Com Sirius preso, Harry ficava protegido, a profecia seguia intacta e o peão mais importante do jogo, o menino que sobreviveu, continuava sob controle. Talvez Dumbledore nunca tenha sido cruel, mas também nunca foi inocente. Ele carregava um fardo, escolher o destino de todos, mesmo que isso significasse sacrificar quem ele amava. Sirius Black foi mais uma vítima dessa escolha. Um homem bom destruído por um erro ou por um plano. E no fim das contas, talvez Dumbledore acreditasse que estava salvando o mundo. Mas será que o preço não foi alto demais? E você? O que você acha? Acha que Dumbledore realmente sabia da inocência de Sirius ou ele simplesmente não quis enxergar? Deixe suas opiniões nos comentários. E se quiser mais teorias sombrias de Harry Potter, aqui a gente sempre vai ter. E vai das sombrias até as mais alegres. Então já te convido, se você ainda não deixou a tua inscrição e o teu like, esse é o momento. Deixa nos comentários a sua opinião, quero muito ver. Teu like e tua inscrição. Se você vê o botãozinho de hypar, ele também é super importante pra gente continuar seguindo os trabalhos aqui. Vai aparecer mais o botãozinho de se inscrever caso não tenha feito e uns videozinhos para você consumir mais conteúdo desse canal. Eu agradeço de coração toda a sua ajuda. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e fui!